Fala, seus lindos, tudo bem? Professor Fabiano Azevedo aqui falando com você. Primeiro, um prazer, né? Estar aqui compartilhando um pouquinho mais de conhecimento e cooperando aí para sua aprovação. E hoje vamos atacar as questões de gases. Bem-vindo ao plantão de dúvida, tá bom? Eu já selecionei aqui a primeira questão que vocês informaram lá no plantão, tá bom? A questão 3 da nossa listinha. Vem para cá para a gente começar a nossa resolução, olha. O vapor contido numa panela de pressão, inicialmente a temperatura inicial, tá vendo ali, ó, T0, e uma pressão P0, tá aqui bonitinho, ó, pressão P0. Ambiente é aquecida até que a pressão aumenta ou aumente cerca de 20% do valor inicial, desprezando pequenas variações de volume da panela, ou seja, vai ser uma transformação isocórica. Qual é a razão entre a temperatura final e a temperatura inicial? Bom, se liga só, numa transformação isocórica, o volume não varia, então pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Mas olha para cá, do ponto de vista analítico, tu tem que a pressão inicial é P0, a temperatura inicial é T0. E aí a pressão vai ficar 20% maior, ou seja, tudo que ela já tinha, que era P0, mais 20% de P0. Então a pressão final vai ser 1,2 de P0. Entende isso? Que é os 100% mais os 20% ali adicionado. Logo, a temperatura final vai ser um T que a gente consegue determinar. Olha aqui. P0 sobre T0 tem que ser igual a quem? P sobre T. Transformação isocórica. No lugar de P0, a gente deixa, na verdade, P0 sobre T0. E aqui, ó, 1,2 P0 sobre T. Corta-se T0 com T, multiplica-se cruzado, a gente tira que T é igual a quem? 1,2 do T0, tá vendo? Ou seja, se a minha pressão aumentou para um certo valor, a minha temperatura aumenta na mesma proporção. De maneira que a razão entre T e T0 não poderia dar outro valor a não ser o quê? Aqui, T e T0. T é 1,2 de T0 e T0 é o próprio T0. Corta, corta, letra B é o nosso primeiro gabarito. A segunda questão, né, dessa nossa resolução escolhida por vocês, na ordem, tá? É a questão número 6 e ele diz o seguinte, olha. Uma certa massa de gás ideal está num estado termodinâmico em que a pressão vale P0. O volume vale V0. Mesma questão anterior, hein? E a temperatura vale T0. Essa massa de gás sofre um processo termodinâmico no qual o volume passa a ser V, a pressão passa a ser P e a temperatura passa a ser T. De maneira que a pressão P é igual a 4P0 e a temperatura T é igual a 2T0. Nessas condições, quanto vale o volume em termos do V0? Bom, a gente tem que PA, VA sobre TA, equação, né, geral dos gases perfeita, é igual a PB, VB sobre TB. E daqui a gente tira que PA é o P0, VA é o V0 e TA é o T0. E o PB? Bom, aí já tem aqui, ó, 4P0. E o VB? O VB é o que a gente quer determinar. Vou botar VB aqui, ó. Tá? E o TB tá aqui, ó, 2T0, tá bom? Aí a gente vai cortar os termos semelhantes, ó, P0 de um lado, P0 do outro e T0 de um lado, T0 do outro. Fazendo uma limpeza aqui nessa equação, né? Do lado esquerdo ficou o V0, do lado direito 4VB sobre 2 só, o T eu cortei, perfeito. E 4 sobre 2 vai dar 2, então olha, V0 é igual a 2VB, de modo que VB, né, que é o volume final, será exatamente igual a V0, o 2 que está multiplicando passa dividindo V0 sobre 2, confirmando para a gente o GABA letra E. Olhem aqui essa próxima questão, também escolhida por vocês. Inicialmente, tem-se um volume de 10 litros de um gás perfeito, a 27 graus Celsius. A gente viu que em termodinâmica, estudo dos gases de modo geral, temperatura não pode estar na escala Celsius. Então isso aqui ó, a gente tem que fazer o quê? Mais 273. Isso vai dar 300 Kelvin. Esse é o valor que a gente vai utilizar, ok? Está sob uma pressão de 6 atm. Esse gás é comprimido isobaricamente. Bom, ou seja, eu comprimi, eu diminuí o volume.
sem alterar a pressão, isobaricamente, até que ele alcance metade do seu volume inicial. Se o volume inicial era 5, ele alcançou, se o volume inicial era 10, ele alcançou 5 litros. Logo após, ele se expande isotermicamente, sem mudar a temperatura, até atingir metade da pressão que tinha inicialmente, que era de 6. Ok? Então ele pergunta, ó, qual é a temperatura final e o volume final desse gás. Para resolver essa questão, é mais fácil olhar essas transformações no gráfico, no diagrama PV. Então olha para cá. Primeiro a gente coloca o próprio diagrama PV. Depois eu vou representar aqui a primeira transformação, que é uma compressão isobárica. Então olha só, compressão significa que o volume vai diminuir. Tá vendo? Estava aqui no ponto A, tá vendo? Ponto A, e eu fui de A para B. Essa setinha aqui está indicando isso. O meu volume foi de 10 para 5, porque ele afirma que foi até a metade do volume inicial. Depois ele vai se expandir, mas sem alterar a pressão, sem alterar a temperatura, isotermicamente. Aí a gente já viu que o volume e volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. O gráfico que configura isso é uma hipérbole e tá ali, tá vendo? Ele expandiu isotermicamente até atingir a metade da sua pressão. Tá ali. E aí ele pergunta qual a temperatura final e inicial, ou seja, a temperatura no ponto C. Perceba que a temperatura do ponto C é exatamente igual à temperatura do ponto B. Por quê? Porque essa curva é uma isoterma. Isso significa que todos os pontos sobre essa curva têm a mesma temperatura. Então ele não alterou a temperatura, mudou pressão e volume. Então eu vou descobrir a temperatura de A para B, descobrir a temperatura de B e concluir que essa temperatura também é a de C. Então vem comigo, ó. Num processo isobárico é VA sobre TA igual a quem? VB sobre TB. A gente nem precisava disso, porque tem que lembrar que num processo isobárico, volume e temperatura são proporcionais, diretamente proporcionais. Se o meu volume diminuiu pela metade, a minha temperatura também cai pela metade, para manter essa proporcionalidade. Mas vamos aqui fazer aqui analiticamente, ó, 10 sobre 300, tá vendo? Igual a 5 sobre o que você quer, que é o TB. Então a gente tem aqui, ó, corta, tá vendo? 5 vezes 3 vai dar 15, tá vendo aí? Com aquele 0, 150. Então TB é igual a 150 Kelvin, ok? No entanto, ele quer a temperatura, olha para as opções, na escala Celsius. Então a gente subtrai 273 e acha menos 123 graus Celsius. Então essa é a nossa primeira respostinha. E agora para fazer a segunda parte também nem precisava, porque se a temperatura se mantém constante e a pressão reduz a metade, significa que o volume dobra, ok? Pressão e volume são inversamente proporcionais quando a temperatura se mantém constante. Mas vamos aqui fazer analiticamente pressão A vezes, no caso eu vou fazer B e C, tá? Olha, B volume C é igual a quem? Que é B. Tem que ser igual a quem? Pressão C vezes o volume C, que é o que eu quero determinar. A pressão em B, 6. Volume em B, 5. Aqui, ó, pressão em C, 3. Volume em C é o que eu quero. Corta aqui, tá vendo? Aqui vai dar 2 vezes 5 igual a 1 vezes VC. Então, VC vale 10 litros. Tá? O meu gráfico até ficou incompleto, deveria voltar até esse carinha aqui assim, ó. Tá? Mas como eu não sabia a priori o que ia acontecer, deixei um volume genérico ali e aqui a gente confirmou que esse volume voltou para 10 litros, dando pra gente gabarito letra B. Olhem comigo essa questão 9, escolhida por vocês. A despressurização da cabine de passageiros de um avião na altitude de cruzeiro, cerca de 11 quilômetros, é um evento perigoso, pois a baixa densidade do ar nessa altitude pode levar à morte. Considere que o ar seja um gás ideal e que a pressão e a temperatura do ar ao nível do mar sejam respectivamente, ó, pressão atmosférica, 1/10 a quinta, tá vendo? E a temperatura de 300 Kelvin. Enquanto a 11 km de altitude seja respectivamente, olha a pressão, tá vendo? 2,410 a quarta e a pressão atmosférica, a temperatura 200 Kelvin, bem geladinho. A densidade do ar a certa altitude é dA. Em relação à densidade, o nível do mar, dm, tá vendo? dA é a densidade
na altitude e dm é a densidade no nível do mar. Então ele quer a razão entre essas coisas. Bom, eu sei que a densidade é a relação entre massa e volume. A massa, minha caneta até caiu aqui, a massa de gás é exatamente a mesma. No entanto, o volume que esse gás vai estar vai depender exatamente da pressão no qual ele está sendo submetido. Então, eu vou ver, antes de calcular a relação entre as densidades, eu vou calcular a relação entre os volumes. Eu sei que o volume inicial vezes a pressão inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual a quem? O volume final com a pressão final dividido pela temperatura final. Bom, o volume inicial é VA, a pressão inicial 1 vezes 10 a quinta e a temperatura inicial 300. Do outro lado, VB, tá bom? A pressão 2,4 10 a quarta e a temperatura 200. Então eu posso cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, tá vendo? E eu vou dividir 2,4 por 2, a gente vai achar 1,2. Então você vai ter VA 1,10 a quinta sobre 3 igual a quem? 1,2 10 a quarta do VB. E aí eu vou ali para cima, tá bom? Para a gente aproveitar esse espaço. E eu vou isolar aqui. Esse 3 vai para o outro lado e o 10 a 5 vai para baixo. Então eu sei que VA é igual. Deixa eu ver se é interessante isolar o VA ou o VB, tá bom? VA seria igual a quem? 3,6 vezes 10 elevado a 4 sobre 1 10 a quinta do VB. Ele quer a relação entre DA, que é na altitude. Então é melhor isolar o VB, tá bom? Então é melhor isolar o VB. Vamos isolar o VB aqui, que vai ficar mais fácil. O VB é na altitude e o VA é aqui embaixo no nível do mar. E como o nível do mar está embaixo, mar, vou isolar o VB. Então eu vou passar isso para o outro lado dividindo. Tudo bem? Nada disso, galera. Vamos isolar o VA mesmo. Melhor. VA igual a quem? Vamos lá, aqui tem um 2 aqui. Ficaria... Não tem 2 não. Não tem 2 nenhum não. Então vamos lá. Vai ficar 3,6, 10 elevado a quarta, sobre 1 com 10 a quinta do VB. Tudo bem. Então VA vai ser igual a quem? 3,6 por 1 dá 3,6. 10 a quarta. Esse 10 a quinta sobe, trocando o sinal do expoente. Então vai ficar 4 menos 5, menos 1. Tá bom? Então 10 elevado a menos 1 do VB. Tirando esse 10 aqui elevado a menos 1, ou seja, volta uma vez, VA é igual a 0,36 do VB. Tá bom? Lembrando que o VA é no nível do mar e o VB é lá na altitude. Então, para deixar em termos daquilo que ele quer, para não ficar o A e confundir com esse A ali, então vai ser assim, ó. O volume no mar, nível do mar, é igual a 0,36 do volume lá na altitude, tá bom? Aí assim fica do jeitinho que ele tá colocando pra gente. E aí, deixa eu fazer um risquinho aqui para saber até onde eu posso ir. Perfeito. E agora eu vou fazer a relação da densidade. Olha só. A relação da densidade diz o quê? A densidade na altitude dividido pela densidade no nível do mar. Seria igual a quem? A massa, aqui em cima, né? Sobre o volume lá na altitude e aqui, massa sobre o volume aqui no nível do mar. Vou repetir a primeira, que é a massa sobre o volume na altitude e multiplicar pelo inverso a segunda aqui, ó. Volume no mar vezes sobre, melhor dizendo, inverso a segunda, né? Sobre a massa. Inverso dessa aqui. E aí a gente corta a massa em cima com a massa embaixo. Então a gente entende que a razão aqui entre aquelas densidades, tá vendo? Vai ser o volume lá no nível do mar com volume na altitude. E eu sei que o volume na altitude, olha aqui, ó, é 0,36, tá vendo? 0,36. Vou fazer aqui embaixo. 0,36 do volume lá na altitude sobre o volume da altitude. Cortou, cortou. Então a nossa resposta é 0,36. E aí isso confirma pra gente o gabarito letra C.
E essa próxima aqui, meus queridos, vem comigo nessa leitura. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciência, um gás que se comporta como um gás ideal é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Opa! Então qualquer transformação que venha acontecer será uma transformação isocórica. Dentro do recipiente, a pressão era de 1 atm e a temperatura de 13 graus Celsius. Poxa, 13 graus Celsius corresponde, tem que somar com 273, né? 273. Isso vai dar 286 Kelvin. Então, nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar no dia seguinte, um ambiente mais aquecido, o mesmo gás se encontrava a 26 graus Celsius. Opa, 26 graus Celsius, somando com 273, você vai achar 299 Kelvin. Então essa é a temperatura final. Essa aqui é a temperatura, na verdade, essa aqui, né? Kelvin. É a temperatura inicial. Nesse momento, a pressão dentro do recipiente será o quê? Bom, e agora, hein? Como é que eu faço uma questão como essa? Lei geral dos gases, levando em consideração o volume constante. Então vai ser PA sobre TA igual a quem? PB sobre TB. Aqui a primeira pressão 1 atm, a primeira temperatura 286. A segunda pressão é o que eu quero descobrir. E a segunda temperatura 299. Passa esse 299 para o outro lado multiplicando. Você vai ter aqui que PB vai ser igual a 299 por 286. Esse valor aqui, ó, tá vendo? É um pouquinho menor que o de cima. Então isso vai dar 1, alguma coisa, dando pra gente o gabarito letra A, não é isso? Ele é maior que 1 atm, porém menor que 2, porque esse valor não é, tá vendo? O de cima não é o dobro do de baixo para que dê 2. Então, perfeito, gabarito letra A. Questão 12, senhores e senhoras. A gente tem o quê? Em um laboratório de demonstrações científicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, estudantes verificam a pressão de um gás ideal quando ele se encontrava a 300 Kelvin de temperatura, obtendo o valor PI, tá vendo? Pressão inicial. Esse gás está contido numa garrafa metálica rígida, não sofre deformação, qualquer tipo de transformação, então vai ser a volume constante. Após o gás ter sofrido um aquecimento, tá vendo? Resultando numa variação de 300 graus Celsius, opa, se eu vou variar 300 graus Celsius, eu tenho que lembrar que na termometria a gente aprendeu que a variação do Celsius é igual à variação do Kelvin. Então significa que vai variar 300 Kelvin também. Logo, se a temperatura inicial é 300, a temperatura final vai ser 600 Kelvin. Bom, aí ele quer saber o quê? Qual é a relação entre a temperatura inicial, é isso? Qual é a razão entre a pressão inicial e a pressão final? Vamos lá? PI sobre TI tem que ser igual a quem? PF sobre TF, tá? PI sobre TI, 300, é igual a PF sobre TF, 600. Corta, 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 corta. Ele quer a razão de PI com PF. Então esse 300 sobe, fica um PI igual a 300, não, só o 3, né? PF sobre 6, tá vendo? Isso aqui dá meio. Então basta o PF que está multiplicando vir para cá dividindo para baixo do PI. Aí vai ficar exatamente no padrão que ele quer, tá vendo? E vai ficar 3 sobre 6, que vai dar 0,5, confirmando pra gente gabarito letra C. E olha essa 15 aqui comigo agora, também escolhida por vocês, uma questão conceitual bem legalzinha. Um gás ideal está confinado e submetido a um processo no qual o volume final é maior que o volume inicial. Então isso aqui é padrão. O volume final é maior que o volume inicial, ou seja, houve uma expansão. Primeira sentença, para julgarmos se é verdadeiro ou falso. Se o processo é isotérmico, opa, não muda a temperatura, a pressão final é menor que a... Perfeito. Por quê? Num processo isotérmico, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se o volume já aumenta, como ele disse no corpo da questão, a pressão tem que ser menor. Verdadeiro. Vou botar aqui, ó, verdadeiro, tá bom? Vamos ver a sentença 2.
Se a temperatura final do gás é maior que a inicial, o processo é isobárico? Opa! Se de fato o volume aumenta, num processo isobárico, a temperatura aumenta também, porque o volume e temperatura são diretamente proporcionais. Só que no processo isobárico, a temperatura final é maior na mesma proporção que o volume. Mas eu não preciso que o processo seja isobárico para que, se aumentar o volume, eu também aumente a temperatura. Então não é uma condição. O processo isobárico é um processo pelo qual isso se evidencia, mas não é o único. Ou seja, no caso de uma expansão, tá vendo aqui? Mesmo que a temperatura não, mesmo que a pressão não se mantenha constante, a temperatura final pode ser maior que a inicial, basta que a pressão aumente junto, tá? Então não é necessário que seja isobárico, tá? Então não posso falar que o processo é certamente isobárico. Então, falso. E a terceira sentença. Se a pressão final do gás é maior que a inicial, a temperatura final necessariamente é maior que a inicial? Agora sim. Porque se o volume já aumentou e você está garantindo que a pressão está aumentando, pela consistência da equação, né? PA, VA sobre TA, PB, VB sobre TB, se pressão e volume já aumentaram, significa que a temperatura também precisa aumentar por conta da consistência do PVT Povoto. Então essa aqui seria verdadeira. Então seria 1 e 3. 1 e 3, letra C, o GABA. Bom, olha essa 16 aqui comigo, por favor. Também uma questão conceitual. A figura representa uma montagem experimental em que um becker contendo água a temperatura ambiente é colocado no interior de uma campânula de vidro transparente, denotada de um orifício em sua cúpula, por onde passa uma mangueira ligada a uma bomba de vácuo. Vai fazer aqui uma sucção desse ar, tá bom? A bomba é ligada e o ar vai sendo gradualmente retirado daqui para essa parte ali. E aí observe o que vai acontecer. Naturalmente, o que a gente vai ter? Inclusive, vou fazer essa experiência dentro de sala. A gente vai pegar um pouquinho de água, botar numa seringa, né? E aí tampar a parte de cima, o êmbolo tá aqui, tampar a parte de cima com o dedo, aquela onde a gente encaixaria a agulha, e puxar o êmbolo. Quando a gente puxa o êmbolo, a gente vai aumentar o volume, diminuindo a pressão. Sabe o que vocês vão observar? A formação de bolhas, porque a pressão ficou tão pequenininha que não vai ter ar pressionando com uma pressão suficiente para manter as moléculas unidas na forma líquida. E você vai perceber bolinhas, gotículas se formando, ou seja, aquela água, mesmo a temperatura ambiente, vai virar vapor. Então, o que mantém essa água aqui na forma líquida, a temperatura ambiente, é o ar pressionando. Se a gente diminui a pressão, essas moléculas não têm mais uma força empurrando elas para baixo, mantendo elas coesas e unidas. Logo, a mesma temperatura ambiente de 27 graus Celsius, essas moléculas vão entrar em ebulição. Por isso é a letra A, que é o gabarito dessa questão. A temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica. A gente comentou isso, inclusive, que ao nível do mar, a água precisa chegar a 100 graus Celsius, mas se você for para a Cordilheira dos Andes, quando a altitude é muito grande, a pressão atmosférica é muito menor, então a água ferve lá a uma temperatura bem mais baixa. De modo que, se você retirar todo o ar, ali ela vai naturalmente entrar em ebulição, mesmo a temperatura não sendo a de 100 graus Celsius, ok? Olha comigo a 17, moçada. Considere o caso abaixo e responda qual a transformação sofrida pelo gás ao sair do spray. O que acontece? Olha, a gente fala aqui que as pessoas, né, com asma usam geralmente essa bombinha. E aí, ao pressionar ali, né, a gente percebe que fica geladinho. Pode ser considerado que o gás saiu, né, do aerosol como sendo um gás ideal, logo ao sofrer certa transformação em sua saída. Qual é a transformação que ele sai? A gente percebe que há uma expansão, porque o volume aumenta. E, no entanto, fica geladinho, mesmo sem você colocar no refrigerador ou numa fonte térmica. Então, a gente percebe que há uma alteração no estado térmico sem o fornecimento de calor. Isso dá pra gente, uma expansão adiabática, confirmando o gabarito letra B. Questão 18, meus queridos. Olha aqui. Estamos perto do fim, tenha paciência. Considere que certa massa de gás ideal
é mantida a temperatura constante. Temperatura constante. Pressão vezes volume inicial tem que ser igual a quem? Pressão vezes volume final. Como isso aqui é uma constante, a pressão vezes volume é uma constante, olha aqui. Pressão vezes volume é uma constante, ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Chama isso aqui de um K, tá? É igual a um K sobre V. Qual é a curva característica de grandezas inversamente proporcionais? Hipérbole, que no caso aqui é uma isoterma. Então não vou nem ler o resto. A alternativa seria a letra A, tá vendo esse gráfico aqui? Bom, fechado essa questão. Penúltima questão, meus queridos. Ufa! Olha para cá, deixa eu tirar essa marcaçãozinha azul daqui. Então, olha só. Uma nebulosa planetária é uma nuvem composta de hidrogênio com densidade muito baixa, de modo que esse gás pode ser tratado como um gás ideal. Como, por exemplo, a nebulosa do Anel. Com densidade média de quanto? Tá aqui a densidade. 3, 10 elevado a menos 18 kg por metro cúbico. E uma temperatura média de 10.000 kelvins. Tomando R como 8, tá vendo? Joules por mol Kelvin para a constante universal dos gases ideais. E a massa igual a quanto? Massa molar, né? 2, 10 a menos 3 kg por mol. Massa molar de hidrogênio. Quer saber qual é a pressão no interior dessa nebulosa? Bom, como ele me deu a constante universal dos gases, eu já vou aqui tratar naturalmente, e me deu densidade, eu vou tratar aqui de equação de Clapeyron. Por você, lembra? Nunca rezei tanto. Não tem o número de mols. Pressão, volume, também não tem o volume. Mas eu sei que o número de mols pode ser a massa do gás sobre a massa molar, tá vendo? RT. E aí, se eu passar esse cara para lá dividindo, veja só como é que ficaria. Ficaria pressão vezes volume, ou se a gente quiser, né? Quem é o volume? Não, vou passar aqui. Vou passar a massa para cá. Ficaria volume sobre a massa igual a RT sobre a massa molar. Isso aqui eu entendo como sendo a densidade, tá? Então eu tenho pressão vezes densidade igual a RT sobre a massa molar. Só substituir os valores. Pressão é o que a gente quer. Densidade 3, 10 a menos 18, tá? Já está no sistema internacional. 8, 10.000, né? Que é 10, que é 1 vezes 10 a quarta, sobre a massa molar que está aqui, ó. 2, 10 a menos 3, tá vendo? Então, a gente pode simplificar isso com isso, tá vendo? Então, pressão, vou só deixar organizado, ó. Ficaria 8. 8 em cima aqui, tá? Eu faço a conta direta. 8 vezes 10 elevado a 4, que vai ser dividido por quanto? Deixa eu ver só se não tá cortando, não tá não. Vai ser dividido por 3, 10 a menos 18 e, deixa eu botar esse 18 bonitinho aqui, ó, vezes 2 com 10 a menos 3. Essa continha vai dar exatamente... Bom, esse cálculo aqui, ele dá 1,33. Mas eu cometi um erro. Eu vou alterar. Porque se eu olhar para essa equação aqui, tá errado, ó, tá vendo? Isso aqui não é densidade. Estou reparando aqui isso. Massa sobre volume é densidade. Isso aqui é o inverso da densidade. Então, me permitam, por favor, para eu não ter que editar tudo isso, tá? Isso acontece. Então, olha só, vou refazer aqui bem rápido esse trocinho. E aí as coisas vão ficar da maneira que precisam ficar, de modo correto, né? Olha só, pressão vezes volume é igual a quem? Número de mols, né? Isso. Constante e temperatura. Aí, olha só, pressão vezes volume, para não errar. Número de mols é a massa pela massa molar, RT. Aí vou fazer mais rapidinho. Pressão vezes volume é igual a quem? A massa é a densidade vezes volume, tá bom? Porque densidade é massa sobre o volume, então é só passar isso aqui para o outro lado multiplicando. Fica melhor, tá vendo? RT. E aí a gente corta aqui, ó. Agora fica certinho. Sobre a massa molar, para não esquecer, tá? Então agora vamos substituir. Pressão é igual, densidade, tá vendo? Vai ficar ali em cima. 3 com 10 a menos 18. Vezes o R,
8, temperatura 10.000, 10 a quarta, sobre a massa molar, que é 2, 10 elevado a menos 3. Tá vendo? A conta mais simples, porque vai ficar 3 vezes 8, 24, e 24 por 2, 1,2. Tá vendo? 1,2. 1,2. Esse resultado aqui, esse cara sobe positivo, então vai ficar, tá vendo? Menos 3 vira mais 3, então vai ficar 7. 18, 7 dá menos 11, tá vendo? Aqui, ó. Menos 11, não é isso? Mas aqui tá dando 12. Deixa eu voltar aqui, ó. 12, 12. Porque é 3 vezes 8, 24 por 2, 12. 10 a menos 11. Perfeito. Volta uma vez. Com a casinha a gente soma 1 no expoente. Então vai ficar 1,2, 10 a menos 10. Agora sim, ficou bonitinho e a gente confirma a letra C. E a última questão escolhida por vocês fala do seguinte, ó. Balões cheios de gás hélio são soltos no ar pelas crianças e sobe até não serem mais vistos em poucos minutos. Durante a subida, o gás no interior do balão sofre um aumento de... Perceba, né? Que com o aumento da altitude, a pressão diminui. Tá? PV igual a NRT. Tá vendo? Então, pressão é igual a NRT sobre V. Tá vendo? Se a gente considerar esses elementos constantes, eu percebo que pressão e volume são inversamente proporcionais, de modo que com a altitude a pressão diminui, então ele vai sofrer um aumento do volume, tá bom? Então volume seria a resposta. Ah, professor, por que não é a temperatura? Porque se a pressão diminui, a temperatura também diminui. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Como ele quer saber qual é a grandeza que vai sofrer um aumento, se eu diminuo a pressão, a única coisa que aumenta é o volume, por isso que ele estoura lá em cima, tá bom? Com isso a gente finaliza, galera. Foi um prazer estar aqui, bons estudos e até a próxima!